Solo Leveling, o segundo despertar, estreou no cinema, certo? A ideia do filme é relembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada do anime e apresentar uma prévia dos 2 primeiros episódios da segunda temporada. Mas será que deu bom? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Recado muito importante é que o vídeo será dividido em 2 partes, resumo e análise da primeira temporada e depois resumo e análise da prévia da segunda temporada. Então fica de olho, pra não pegar um spoiler e ficar aí chorando pelos cantos. O meu clã sabe que eu não sou de reclamar muito, somente quando é muito necessário. E nesse caso, é muito necessário. É claro, é claro, é claro. Eu consigo entender que resumir 12 capítulos de anime em 1 hora e 20 minutos de filme é muito difícil, ainda mais quando você resume fazendo recortes do anime. Então eles deram uma bela atropelada na história, deixando algumas coisas sem explicação, como por exemplo a amizade que o Jin-Woo desenvolve com o Jin-Hoo e a importância do Elixir da Vida, entre outros pontos. Mas fique tranquilo, que eu vou resumir a história para vocês. Há mais de 10 anos, vários portais que conectam o nosso mundo a uma dimensão alternativa surgiram, e dentro desses portais existem monstros mágicos. Algumas pessoas despertaram habilidades para enfrentar esses monstros, e eles foram ranqueados de acordo com a quantidade de poder que tinham. Do maior para o menor, temos a classe S, A, B, C, D ou o mais baixo de todos, o rank E. E não importa o que você faça, nunca conseguirá subir de rank. Adivinhe só qual o rank do nosso protagonista Jin-Woo Sun. Isso mesmo, um rank E, considerado o caçador mais fraco da humanidade. E era verdade mesmo, até os monstros mais fracos ofereciam risco pra ele, só que ele continuava indo nas raids, porque pagava o tratamento da mãe que estava doente e os estudos da irmã mais nova. E aqui 2 comentários, a mãe caiu no sono desde que os portais se abriram. Queria eu poder tirar uma soneca longa dessas, hein, produção? Mas eu fico aqui fazendo vídeo, pedindo somente um likezinho troca. Deixa um likezinho aí pro crânio ficar feliz, não seja egoísta. E a Jin-Nami, irmã do Sun. Ai, eu me derreto todo com ela. Mas retomando o raciocínio, o Jin-Woo trabalha nessas redes, que são as missões, e dentro das dungeons, eles conseguem as pedras de mana, que são extraídas dos monstros derrotados, e os cristais de mana, que podem ser extraídos com picaretas e pás, mas valem menos. As guildas são responsáveis por explorar as redes, e cada uma tem um mestre, via de regra um caçador muito poderoso. As mais poderosas são a guilda Hunter, Tigre Branco, Ceifador, a Guilda da Fama e a Guilda dos Cavaleiros. Dentro dessas redes, a equipe do Jin-Woo se depara com uma dungeon dupla, ou seja, uma dungeon dentro de outra dungeon, e os bonitos resolvem encarar a nova dungeon depois de uma votação. E o que acontece lá dentro? Resumindo, um massacre total e restrito, liderado por uma estátua, bem daquele jeitão que a gente gosta. Poucas ideias. Dos 3 integrantes da missão, apenas 4 saem vivos de lá. Isso porque fogem e abandonam Jin-Woo, o 5º sobrevivente. O que acontece com ele? Vira brinquedo de estátua e é triturado uma espada. Logo na sequência, o rapazote aparece no hospital, com quase nenhum ferimento. E dado ao massacre que aconteceu, 2 caçadores aparecem lá no hospital para fazer um novo teste nele e descobrir se rolou um segundo despertar. Mas eles percebem que nada mudou, pelo menos é isso que eles acham, porque a gente sabe que algo está acontecendo. Agora o Jin-Woo passa a enxergar o sistema e ganha novas habilidades com missões diárias e as dungeons do sistema, e também com as dungeons normais. Sim, ele teve o segundo despertar, e mais do que isso, o poder dele não estabilizou e continua aumentando, mas nem o Jin-Woo sabe qual é o potencial dele e continua se assustando com a presença dos monstros mais fracos. Mas depois de derrotar o boss da dungeon, ele percebe que está mais forte, e vou dizer, não foi somente a força dele que mudou. O cara deixou de ser um franguinho com cara de criança para se tornar um sujeito de capital estético bastante avantajado. Como nem tudo na vida são flores, o Jin-Woo precisa trabalhar para pagar as contas, e mesmo que esteja mais forte, aos olhos de todos ele continua sendo um rank E, então precisa descolar umas dungeons de nível não tão alto para ganhar dinheiro. Nessa ele acaba arranjando uma dungeon de rank C para levantar uma moeda, e se junta a uma equipe independente, liderada por Dong-Suk Hwan, e também conhece o Jin-Hoo. Dentro da dungeon, o Jin-Woo e o Jin-Hoo descobrem que caíram em uma emboscada, e o Jin-Woo coloca seus poderes à prova novamente. E quando Dong-Suk e a equipe voltam ao local, achando que iam encontrar só 2 corpos, eles se deparam com os 2 vivos e o boss derrotado. Os vigaristas ainda tentam mandar o protagonista de arrasta, e ele sai vascando geral, e não deixa um pra contar a história. O que acontece na dungeon, fica na dungeon. Seu maldito! Você não sabe de quem eu sou, irmão!
depois de ver tudo o que aconteceu, o Jinwoo chama o Sun para trabalhar com ele, porque ele quer se tornar mestre de guilda. Na verdade, o herdeiro pretende se tornar mestre da guilda que o pai dele pretende abrir. E como ele não conseguiria derrotar os monstros das dungeons, nada melhor do que ter o Jinwoo do lado dele. Essa parte ficou bem atropelada no filme, né? Mostra os dois nas redes, uma equipe que fica do lado de fora, mas não explica que esse foi o motivo da parceria. Quem ficou putinho com a morte do Dong-Su foi o irmão dele, o Dong-Su Huan, que decide voltar dos Estados Unidos para vingar o irmão. Um ponto que também não foi mostrado no filme é a primeira tentativa do Jinwoo de entrar no castelo demoníaco, onde o Ji-Woon percebe que é forte, mas não tão forte assim, e os mistérios do Elixir da Vida, que passa batido. A ilha de Jeju também ficou de lado na recapitulação da história, e a gente sabe que essa ilha tem uma grande relevância na obra, mas tudo bem. Tudo bem nada. Se me colocasse para dirigir a obra, eu faria um resumo bem melhor do que esse, hein? Dá licença, viu? No estranho convite da associação, todos os sobreviventes da Dungeon Dupla são convocados para uma raid, juntamente de outros 3 criminosos. A supervisão da raid fica por conta do Tai-Sik Kang. E lá dentro eles se separam em grupos. Logo em seguida, um massacre acontece dentro da dungeon. E dessa vez não é causada por um monstro, mas pelo próprio Tai-Sik, que gosta de mandar humanos de arrasta por pura diversão. E se não fosse pela habilidade do Jinwoo, o Tai-Sik teria conseguido abrir o bucho de todo mundo dentro da dungeon. Antes dele fazer um X1 contra o Tai-Sik, o Tio Woo-Sung tenta enfrentar um marginal. Só que o rapaz sem braço, embora seja habilidoso, não consegue arrumar nada com o rank B. Por mais que ele tente, as habilidades espadachim não são suficientes, e a habilidade de magia muito menos. E novamente vemos o Jinwoo colocar seu jogo à prova. E como o rank E jamais poderia parar um ataque de um rank B, por mais que fosse habilidoso, o Tai-Sik Kang desconfia de um segundo despertar. Mas ele não se importa muito com isso, e vai com a confiança e o talento pra cima do Jinwoo. E vemos uma bonita dança de lâminas nas telas, com Jinwoo fazendo frente para um rank B. Mesmo despertando de novo, um rank E não é grande coisa. Mas verdade seja dita, o protagonista leva um prejuízo danado quando o Tai-Sik usa furtividade para atacá-lo. Só que o Jinwoo é brabo demais e usa magia de cura para voltar para o combate. E quando a luta recomeça, o Tai-Sik Kang não consegue arrumar mais nada e se vê mergulhado na escuridão que o Jinwoo carrega. Jinwoo meteu logo uma peixeirada no bombeador de sangue do rapaz e deixou claro pra gente que um rank B não é páreo para ele. Logo em seguida, o Jinwoo aceita a missão de troca de classe e entra numa dungeon de cavaleiros e magos. No filme eles pularam essa parte e jogaram o Sun direto para a presença do Igris, Cavaleiro Comandante Igris, o Vermelho Sangue, que nos presenteia com uma das melhores batalhas da primeira temporada, dando uma bela coça no Jinwoo. Mais do que isso, ele só não vai de arrasta por conveniência de roteiro, porque ele tira forças das profundezas para segurar o ataque do Igris na mão, e depois disso, consegue reunir uma mescla de força com ódio e o Igris vai de base. Mas como desgraça pouca é bobagem, ele entra no modo survival, para poder concluir a missão de troca de classe. E mais uma vez o roteiro dando aquela força pro Jinwoo. A missão diária que não foi completada, transporta o Jinwoo para a penalidade bem na hora que ele ia ser fatiado. Tá bom. Aí fica fácil ganhar todas, né, malandrão? Quando ele volta da penalidade, percebe que os magos estão no controle dos cavaleiros e finalmente consegue vencer a missão de troca de classe. No filme ele aceita rapidamente a classe de necromancia, mas no anime ele fica em dúvida se deve aceitar ou não, e o sistema acaba ajudando o Jinwoo a se convencer. Ele se torna um necromante e ganha o poder de extrair a sombra dos derrotados mortos. E depois de escolher a palavra de ordem, descobre que terá um exército à sua disposição. Erga-se. Inclusive o Igris, com todo o seu poder, tem a sua sombra extraída e se junta ao exército formado pelo Jinwoo. E de uma forma épica, a primeira temporada, assim como o filme, terminam. Na parte 2 do filme, iniciando já com a história da segunda temporada, o Jinwoo vai até a escola da sua irmã, fazendo um sucesso danado com as garotas. E de quebra, descobre que uma das integrantes do time dele é amiga da Jin-A, exatamente como acontece no manhwa. A chegada do Dong-Sun para vingar o irmão também foi fiel à obra impressa. Para tentar fazer a garota desistir, o Jinwoo a leva para uma raid de rank C, graças aos contatos que ele conseguiu fazer. A ideia era que ela visse a dificuldade e desistisse. Mas assim que eles entram, ele se torna um portão vermelho. Resumindo, o tempo fecha total. E a chance de todo mundo morrer lá dentro é praticamente certa. Ninguém de fora pode entrar, e eles só podem sair se derrotarem o boss, ou se a dungeon se abrir sozinha. Situação difícil, né? Trágico. Não tarda muito para os elfos de gelo darem as caras, e mandar um dos membros de Vasco. Então o Rank A decide separar o grupo, os mais fortes de um lado e os mais fracos do outro. Que pariu, que filha da p... O
que o rank A não contava é que o Ji-woo tinha cartas na manga. Cartas, casacos, barracas e suprimentos. Quando os ursos de gelo entram na peleja, não causam a menor dor de cabeça para o Ji-woo e para o exército das sombras. E acabam se tornando parte do exército também. Do lado de fora, o Dong-soo e o Baek quase causam uma tragédia, depois de se desentenderem. Imagina só, 2 rank S saindo na mão. Mas não rolou. Já o rank A achou que estava arrasando com as suas escolhas, mas assistiu sua equipe ser massacrada pelos elfos de gelo, e depois saiu correndo igual um franguinho medroso. E quando chegou ao agrupamento de Ji-woo, ficou todo putinho quando viu suprimentos, casacos, sem ninguém ferido. Hipócrita também, né, produção? Jogou todo mundo ao relento achando que não iam durar muito tempo e quebrou a cara, literalmente quebrou a cara, porque o Ji-woo afundou as fuças dele no chão quando ele tentou atacar sua equipe. Pior de tudo isso, ele ainda levou companhia com ele. E um fato interessante é que o líder dos elfos, o Baruka, diz não enxergar a humanidade no Ji-woo. Os elfos ouvem vozes constantemente, falando para matar humanos, mas não em relação ao nosso campeão. Mas o que queremos ver mesmo é a treta, os exércitos saindo na mão, e o filme não nos decepciona. O X1 do Baruka contra o Ji-woo ainda envolve estratégia e sapiência, com direito ao rank A sendo simplesmente uma marionete na mão do protagonista e tendo a sua sombra extraída. E quase sem nenhum esforço, ele faz um ataque combinado com o rank A, os magos e a sua furtividade, deixando o Baruka todo rasgado. Mas a cereja do bolo vem com a marretada do rank A, quer dizer, não foi apenas uma, porque ele se enquadrou na finalização. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Eles saem do portão vermelho, e o Baek crente que seu rapazote de rank A passaria por ali, mas o portão se fecha, logo após o Ji-woo sair, e ele fica chocado por não ver o seu garoto. O Baek então tenta dar uma intimidada no Ji-woo para saber o que aconteceu lá dentro, mas ele não amarela, e ainda faz o cara pedir desculpas. Brabo demais. E agora, meu clã, o restante da história somente quando a segunda temporada for oficialmente lançada. Que merda, hein? Sabia não? O que eu posso dizer é que a primeira parte do filme é um resumo meio vigarista, deixando algumas informações relevantes de lado, por conta do formato mesmo, porque não dá pra resumir uma temporada inteira em 70 ou 80 minutos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a recapitulação acaba focando demais no Ji-woo. Qualquer construção dos demais personagens simplesmente não é abordada no filme. Sinceramente, acho que dava pra fazer melhor. E até fizeram melhor que isso, porque no próprio anime, o episódio de recapitulação manda bem. O filme é um resumão que passa de ano chorando nota para o professor. A segunda parte do filme, que introduz a próxima temporada, consegue te prender na tela. Consegue te deixar amarrado. A fidelidade ao manhwa é absurda, até mesmo nos pequenos detalhes. Mas por conta de ficar mais da metade do filme vendo informações repetidas, a sensação que eu fiquei é que eu assisti um filme curto. Fica um gostinho de quero mais. Talvez isso seja bom para a expectativa que construiu para o anime. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Quanto aos outros pontos, como a animação, eu acho bonita e atende bem, mas não é excelente e memorável. Passa de ano sem passar vergonha, mas não é nenhum Kimetsu no Yaiba. Como filme, confesso que não é nenhuma obra-prima. Não consegue resumir tão bem a primeira temporada e apenas deixa um gostinho de quero mais para a segunda temporada. Eu não consegui segurar minha curiosidade. Eu precisava assistir o filme, precisava comparar com o manhwa e depois ficar sofrendo para assistir o anime. Se você for tão curioso quanto a mim, vale a pena dar um confere na obra nos cinemas, mas você pode chegar em cima da hora e comprar uma pipoquinha com calma, porque se você é fã da obra, não vai perder nada na primeira hora do filme. Aproveita esse tempinho e compartilhe o vídeo com seus amigos e deixa um likezinho. Não seja egoísta. Te vejo no próximo vídeo. Crânio aqui, fui!